Se você tiver uma ou um pouco mais e bom, você precisa conseguir identificar quando você está nesse tipo de mercado, porque a sua estratégia precisa mudar. Quando você tem falta de continuação. Então vamos agora definir a falta de continuação. Deixa eu definir. A falta de continuação é isso. Boom. E boom. Só isso. Essa é a falta de continuação. E boom, 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 ou algo assim. Então, a falta de continuação, se eu tiver que dar um nome, se eu tiver que definir ela, é um mercado de 2 pushes, incluindo seu evento inicial. Então, pensa assim, um mercado de 2 pushes, não depois que você entrou, um mercado de 2 pushes, incluindo o seu evento inicial. Então, de certa forma, depende de como você olha isso, se você faz essa como sua entrada inicial, aí é um push, um mercado de um push. Se você inclui todos os pushes, incluindo o seu evento de compra, aí é um mercado de 2 pushes. O que eu quero dizer é, se isso acontece muito frequente, muito mais frequente em agosto do que em qualquer outro mês. Então vamos ver alguns exemplos disso. Então agora vamos ver os tipos diferentes de 2 pushes. Então você tem os 2 pushes assim. Você tem os 2 pushes assim. Então lembra, um push às vezes pode ser múltiplas barras pequenas que você as junta para criar um segundo push. Entenda isso, por favor. Não caia na armadilha de definir um push como uma barra, não é? Porque múltiplas barras pequenas podem fazer um push, ok? Então, esta é outra versão. E outra versão é PayPal, que nós olhamos aqui. Você pode ter um movimento de uma barra que é tão grande que você considera ele como 2. E aí ele cai novamente. Então você precisa... Desculpa, você tem essa daqui. Então pensa assim, qualquer coisa que é realmente grande tem maiores probabilidades de fazer um topo. Porque isso é mais como se fosse 2 pushes realmente. E lembra, o que eu expliquei para você mais cedo é... The authority to continue. Os traders, eles não têm autoridade de continuar no que eles se cometeram a fazer. Os players experientes do mercado, eles passaram por muitos agostos e eles conhecem isso. Eles se tornam mais scalpers ou fazem lucros mais rápido, que é o que também aumenta tudo isso. Você não procura um movimento estendido. Pode haver. Nós tivemos dias em agosto que é um dia de tendência para sempre. Isso também é possível. Mas nós estamos falando do que acontece na maioria das aberturas de agosto, especialmente. Ok? Então não se esqueçam. É como esses 3 tipos. Esses 3 tipos principais de 2 pushes. E isso é o que faz mais difícil. Porque se você entra nessa operação aqui, ou aqui, And this is what you're going to... Isso é o que você vai experimentar em agosto com alta frequência. É por isso que é mais difícil. Right? Now, a few be done. Has this been your experience? Essa foi a experiência que vocês tiveram? Já experimentaram isso?
Onde você entra aqui uma boa operação, uma boa posição. Você talvez tenha um pouco de movimento e aí você é massacrado ao contrário. Alguém já experimentou isso? Estou curioso. All right. Sim? Sim, ok. Então, vamos ver alguns exemplos de hoje. Vamos pegar o índice que nos mostra o que a maioria das coisas estão experimentando aqui. Nós temos uma barra descente de ignição saindo da 200. A 200 não está tão plana, então isso é algo a estar ciente disso. Mas enfim, aqui, tudo isso você pode definir provavelmente como 2 pushes. All right. And this is crazy because E isso é muito louco, porque se você entra nessa barra e você tem essa quantidade aqui pequena e você foi massacrado. E aí agora está voltando forte para esse lado novamente. Porque não tem um comprometimento no mercado, não tem continuação das coisas muito frequentemente. Ok? read push being not a bar. Posso elaborar sobre o push não ser uma barra? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu te dar um exemplo, eu te mostro. Para clarear as ideias. Então, veja aqui C também. E bom. Ok? Getting these Então você tem esses pop, pop, e aí acaba. Pop, pop, e acaba. Esse é o cenário. Starbucks é o que nós estávamos olhando. Foi mencionado. Pop, pop, e é isso. and that's what makes E isso é o que faz o mercado difícil. Pop, pop, e acabou. all right. Ok? Someone saying XOM. Vende XOM. Well, yeah, you get this nice. Você teve essa operação aqui e ela não foi para nenhum lado. Go anywhere. Ok? Então, eu acho que os bancos foram. Nós vimos isso principalmente. Vimos em C, vimos JPM, Pop Pop e acabou. Alguns de vocês disseram MS também. Mesma coisa. There's Square. so not this a great play. Não que seja uma ótima operação, mas você tem um evento, um pouco andou e aí voltou. Claro, sempre vai ter alguma exceção, então não pode ser estrito. Even in the Então, essas daqui estão na trap zone, mas você vê esse mesmo efeito, verde e acabou. and so eBay. So this is someone was saying they wanted to Let's Fix It wanted me quiseram me cobrir o que era quando um push não é uma barra. Por exemplo, esse é um push que não é uma barra. Então pensa nisso como na vertical. right.
Então é disso que eu digo. Às vezes um push pode ser isso, ou seu segundo push pode ser assim. Pode ser uma barra, ou pode ser um movimento feito de múltiplas barras, que como que te dá o mesmo efeito. All right? Let's fix it. Vocês veem isso? It's more of a little tippy-toe step upward that Então, vocês têm que dar uma distância para um push. Cada barra individual não é o suficiente para fazer um push, mas quando você junta elas, você tem aqui um segundo push. and you don't get much. E aí você não teve muito mais depois dela e acabou. All right? Ok? Shit is saying, but with the banks you got, China diz, mas com os bancos você teve bons movimentos para baixo. Sim, mas não estamos falando desses movimentos de baixa. Estamos falando que se você tivesse entrado na compra, se você tivesse entrado aqui na compra, e normalmente essa é uma compra boa, você teve só um push de continuação. Agora, você poderia ter feito stop and reverse aqui, saindo revertendo? Sim, mas esse é um tópico diferente. O que eu quero que vocês estejam cientes é o que vocês verão em um mercado tipicamente de agosto. Então, vocês lembram quando eu disse, vocês precisam determinar durante o ano quando o mercado está em um tipo de ambiente e pode acontecer durante vários períodos do ano, onde você entende, eu não estou tendo mais de um push depois da minha entrada. Estatisticamente, eu não estou tendo mais do que um push ou muito mais do que um push depois do meu evento inicial. Então é isso que eu quero que vocês observem. Aqui você tem o seu evento e aqui você teve um push. Se você tem mais um aqui pequeno ou nada e cai, você precisa poder identificar quando você está nesse tipo de mercado, porque a sua estratégia precisa mudar. Então você precisa realizar lucros mais rápido. Então você faz parcial no primeiro push, passa ao break-even e pelo menos você capturou uns trocados. Então pensa nisso. Você entrou com 2, você realizou 1, e você passa esse ao break-even. Então pelo menos você pegou um lucro e você não perde no outro que você deixou no break-even. Então você tem pelo menos um lucro de rentabilidade e outro no 0 a 0. Vocês entenderam isso? Quando você está nesse tipo de mercado, você talvez tenha que realizar lucros com um push. that's for purposes. E isso para o propósito do trading, isso é o que eu chamo o mercado de scalpers, que é o mercado de um push. Ok? E o outro que você pode fazer é diminuir seu tamanho, que é o que o Derek está falando. Se você fizer isso, se você for fazer a estratégia de um lote, onde você não pode dividir esse lote, se você for fazer a estratégia de um lote, você não deve... se você entra aqui com um lote, stop, quando você tiver a sua primeira parcial, você passa a break-even. Mas você não realiza o lucro com um lote. Você divide o bebê se você tem 2 lotes. E você stopa com 1. Então, se você só tem um lote, você precisa deixar ele no break-even se for stopar. E se você entrar com 2, você pode realizar 1 e deixar 1 para o stop out.
Você sempre deve ter um lote que vai ser o stop out. Esse é o ponto. E a razão para isso é porque, estatisticamente, statistically, with this, o que esse stop out de um lote no break-even vai fazer, ou seja, se você entra com um lote, aqui você passa a break-even, isso vai te dar muitas operações que não vão ganhar e não vão perder. Mas quando a que ganhar acontecer, você vai estar no topo. Entende? Então, você não quer capturar as que vão. Você quer neutralizar as que não vão. E não cortar as que vão. Então, seria um erro se você fizesse um lote e realizasse. Um lote e realiza. Isso é até mesmo perigoso, porque vai fazer que você seja um trader somente de scalping e provavelmente você vai, em algum momento, quebrar forte. Porque você nunca vai conseguir pegar 2 e 3 pushes novamente, vai estar no seu DNA, no seu sangue, e você não vai conseguir pegar mais do que um push. Então, um lote é somente... Você não realiza lucros depois do primeiro push, você passa a break-even depois do primeiro push. Com 2 lotes, você pode dividir o BB. Um você realiza lucros e outro você stopa no break-even.